Sabe quando a gente pensa em idolatria? Geralmente vem à mente a imagem de estátuas antigas, de ouro, certo? Mas e se a idolatria moderna for algo muito mais sutil? Algo que está bem debaixo do nosso nariz? Hoje a gente vai mergulhar num argumento teológico que defende exatamente isso. Vamos desvendar o que isso realmente significa. Ok, então vamos direto ao ponto. A maioria de nós associa idolatria com algo dos livros de história, né? Rituais antigos, ídolos, esse tipo de coisa. Mas o material que a gente está analisando hoje nos desafia a olhar para isso de um jeito totalmente diferente. Ele argumenta que sim, a idolatria ainda existe, e de uma forma muito mais disfarçada do que a gente imagina. Tá, mas como é que se chega nessa ideia de uma idolatria moderna? Bom, tudo começa na fundação do argumento do autor. A premissa é que todo ser humano já nasce com o senso de Deus, uma noção inata. É uma ideia bem forte, né? E a base bíblica para isso vem direto de Romanos. A ideia aqui é que, no fundo, a gente não precisaria que alguém nos ensinasse o que é certo e errado. Isso já estaria, de alguma forma, escrito nos nossos corações. A nossa própria consciência funcionaria como uma testemunha, apontando para uma lei maior, divina. E não se trata só desse nosso senso interno, não. A fonte argumenta que o mundo lá fora, sabe, da imensidão do universo até o menor dos seres, tudo estaria constantemente nos mostrando que Deus existe e que Ele é poderoso. E isso tornaria a negação dessa realidade algo, nas palavras do autor, indesculpável. Agora que a gente estabeleceu essa base, a coisa começa a ficar bem interessante. O argumento dá uma virada fundamental ao redefinir um conceito que todo mundo acha que conhece bem: a adoração. Olha, essa definição aqui pode mudar o jogo. O texto aponta que a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia não tem nada a ver com música, mas sim com Abraão se preparando para obedecer a uma ordem de Deus. Então, a verdadeira adoração, segundo este argumento, seria, na sua essência, obediência. E essa citação realmente reforça o ponto. O autor usa ela para mostrar que os rituais de adoração, como as canções e as festas, perdem todo o sentido se não tiverem a obediência como base. É uma mensagem bem direta, não é mesmo? Então, aqui está o ponto central. O problema de verdade não seria o ato de criar um ídolo de madeira ou pedra. Isso seria só o sintoma. A raiz do problema, segundo essa análise, é a falha em obedecer, ou seja, em adorar da maneira correta. O texto, então, detalha isso em duas causas principais. Primeiro, a desobediência, aquela escolha de seguir o nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus. E, em segundo lugar, a ingratidão, que é um foco tão grande em nós mesmos que nos impede de reconhecer e agradecer ao Criador. A partir dessas duas raízes, a gente começa a ver uma reação em cadeia, um verdadeiro efeito dominó de consequências que se espalham pela sociedade. E é aqui que o argumento começa a ficar bem sério. Este é o ponto de virada. A desobediência e a ingratidão levariam a uma troca fundamental. A verdade sobre Deus é trocada por uma mentira. E qual o resultado? A adoração, ou seja, a obediência e o serviço, é desviada do Criador para a própria criação. A consequência direta dessa troca, segundo a fonte, é que Deus permitiria que as pessoas seguissem seus próprios desejos, o que o autor bíblico chama de paixões vergonhosas. No contexto do texto, isso se refere a desejos que se afastam da ordem natural que o autor acredita ter sido estabelecida. É uma ideia bem forte. O autor, então, lista uma série de consequências sociais que são mencionadas lá em Romanos 1. Ganância, inveja, arrogância, a lista é longa e aponta para o que seria um colapso da ordem moral. Mas o que chama a atenção é que a fonte destaca que o texto bíblico dedica um espaço considerável a mudanças nas normas sexuais como um dos principais indicadores de idolatria. Para trazer isso para um cenário mais atual, o autor cita um exemplo bem específico, uma edição da National Geographic que tratava do que a revista chamou de revolução de gênero. Isso é apresentado como um exemplo moderno de como a verdade poderia ser trocada por uma mentira, levando ao que a fonte chama de confusão de gênero. Em seguida, o autor destaca um número impressionante, afirmando que mais de 200 bilhões de dólares foram gastos pelo governo dos Estados Unidos em questões ligadas à identidade de gênero e homossexualidade. O ponto aqui, segundo o argumento, é que esses recursos e para onde eles vão refletem uma mudança nas prioridades e nos valores da sociedade. E aqui chegamos no que seria o estágio final dessa espiral descendente de acordo com a fonte. A sociedade não apenas passa a praticar esses comportamentos, mas começa a aprovar e até a encorajar ativamente. O que antes era visto como uma consequência da idolatria,
agora se torna a norma. Então, no final das contas, aonde tudo isso nos leva? A análise toda se resume a uma escolha fundamental sobre a quem ou ao que a gente realmente dedica a nossa vida. Este quadro aqui resume bem a ideia central, né? De um lado, a adoração verdadeira, que é definida como obediência e gratidão a Deus, e do outro, a idolatria, definida como desobediência e ingratidão, que leva a gente a servir a criação em vez do Criador. E, no fim, a grande conclusão do texto é essa: a verdadeira medida da nossa adoração não está no que a gente fala ou nos rituais que a gente faz, mas sim nas nossas ações. O nosso comportamento, a nossa obediência, revela a quem ou ao que nós realmente dedicamos a nossa vida. É uma ideia bem profunda para se pensar. E isso nos deixa com uma pergunta bem desafiadora. Se a adoração é, na verdade, sobre a obediência, o que isso significa para o nosso dia a dia? Como as nossas ações refletem em quem ou no que a gente realmente deposita nossa confiança? É algo para se refletir. Agradeço por acompanharem essa análise.